Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero desejar agradecer pelos 1000 inscritos, canal pequenininho, mas está começando a andar. E agora você pode ser membro do canal, temos 5 níveis, o nível 1, com um ano você receberá um cartão de auxiliar de trabalho, o nível 2 receberá um cartão de diácono, o nível 3 receberá um cartão de presbítero, o nível 4 você receberá uma credencial de evangelista e o nível 5 receberá com um ano a credencial de pastor. Vale lembrar que quem receber o nível mais alto, algo vai receber de todos os níveis baixos também. Não é um cartão e uma credencial ligado a uma convenção, não. É desligado de convenção. Mas eu, como ministro do Evangelho, como pastor, eu tenho a minha carta, tenho minhas credenciais, deixei de frequentar as reuniões de obreiros, deixei de fazer parte de ir na convenção que eu fazia parte, a CONADEC, aqui no Ceará, porque eu passei a olhar mais para a Bíblia e ver que a política do sistema não bate com o ensino do Messias. Eu não estou querendo fazer parte, mas não tive atritos com ninguém. Então é isso, você também que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e quero lembrar que hoje à noite às 20 horas nós teremos uma live, falaremos sobre as riquezas na terra e a fé do crente. Compartilhe com seus amigos esse trabalho e vamos para frente. Meus queridos, cantores e pregadores gospel são produto do sistema religioso. Em primeiro lugar, são artistas. E o artista, ele precisa divulgar a sua arte. São pessoas que têm talento. Toda pessoa que tem talento, ela quer levar esse talento para a mídia. O Nikola Tesla, ele era muito bom na engenharia eletrônica. Ele conhecia muito sobre energia. E ele fazia experimentos e levava para jornais, levava para a praça para mostrar aquilo. O Thomas Edison também. Thomas Edison era maligno, ele começou a fazer testes de eletricidade para cadeira elétrica, matando elefantes na praça pública. Aí já é terrível. O Bruce Lee, ele era ator de filmes, o pai dele também era ator, ele era artista marcial, tinha aprendido arte marcial, e ele procurava em eventos e campeonatos fazer apresentações de suas técnicas, de seu talento como artista marcial, ele fazia apresentações. Eu lembro que aqui no Ceará, desde criança, quando o menino levantava um pneu da bicicleta, né, rodando na rua, ou levantava o pneu da moto, algumas pessoas diziam, tomara que caia, está se mostrando. E eu falava, como sempre falei, não, ele está fazendo, se ele não estiver atrapalhando o trânsito, ele está fazendo uma acrobacia, está fazendo uma coisa artística, que Deus abençoe ele, não é para ele cair. Então, o que acontece? Quando alguém é um cantor ou um pregador, ele é um artista, ele precisa divulgar isso. Eu lembro que o Marco Feliciano, ele dava testemunho dizendo que quando começou a divulgar as suas pregações, ele levava uma fitinha cassete e entregava ao pastor da igreja. Ele disse que alguma vez o pastor olhou para ele, pegou a fita e jogou no balde do lixo. Mas ele ficou lutando para fazer aquilo. E ele encontrou-se no evento dos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, em Santa Catarina. Os eventos que aconteciam, acho que ainda acontecem no mês de abril todo ano. Uma festa de vários dias, transmitindo para milhares de líderes, de 40 a talvez 200 mil líderes, e tendo pregadores de todas as modalidades, pregadores pentecostais, pregadores teólogos, como os melhores pregadores do Brasil, assim era. E aí quem chegasse lá
tinha o desejo de chegar lá para poder divulgar o seu trabalho. Né? Divulgar o seu trabalho. Então, aquela coisa, eu louvo a Jesus. Meu amigo, quem louva a Jesus não precisa se deslocar para ir louvar lá noutra cidade, não. Quem louva a Jesus pode louvar no banheiro, pode louvar em casa. Eu costumo cantar em casa, qualquer hora, alguma música que eu gostar, seja música gospel, seja música não gospel, que não me faz mal. Não tem importância. É porque tudo é arte. E eu até me sinto melhor em cantar alguma música que às vezes não é gospel, mas ela lembra da minha infância. Ela traz nostalgia, momentos que eu era inocente, que eu não conhecia tanta maldade, no meio evangélico mesmo. E eu lembro daquelas músicas. Por exemplo, eu estava fazendo desenho lá em casa, com 8 anos de idade, aqui em Lagoinha, Quixeré, região Jaguaribe. E tinha um bar em frente de casa. E saía a música do Hit. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou... A música do Hit. Então, quando eu ouço essa música do Hit, eu me lembro de momentos bons, que o meu pai tinha um comércio, e era bar também, e eu morava com a minha mãe, meu pai e meus irmãos, eu tinha 8 anos, e eu estava fazendo desenhos e colecionando revistas em quadrinhos. Era tão mágico, tão bom. Então, tem música que não é evangélica que traz uma coisa muito boa. Porque, afinal de contas, todos são artistas, seja evangélico ou não, gospel ou não, né? Então, o artista, gospel ou pregador, ele precisa divulgar a sua arte. Porque ele tem um público, e esse público, para conhecê-lo, é preciso ele utilizar as mídias para poder divulgar isso. E isso é profissional, isso é uma profissão. Isso não é uma coisa só de fé, é uma coisa material. Se não for por meios materiais, não divulga isso. Isso é um trabalho, entendeu? Isso é um trabalho. E assim, o pregador também, ele é um artista. A gente cursa no seminário e aprende a matéria de homilética, que é a arte de falar em público. Essa arte, ela é utilizada como profissão. Tem a pregação política, tem a pregação forense e tem a pregação evangélica, ou a pregação religiosa, vamos dizer religiosa, né? O político, ele dá o discurso falando sobre os seus planos de governo. O padre e o pastor dá o discurso falando sobre a Bíblia. E o advogado, ele dá o discurso para o júri em uma reunião forense para tentar defender o seu cliente, ou então um representante do Ministério Público, talvez acusando um réu, vai dar um discurso, e isso é arte. E é assim também com o pastor, com o pregador. Ele é um profissional, é a profissão dele. Não tem o delegado, que é a profissão do delegado? É prender e soltar pessoas. Não tem o prefeito, que a função dele é administrar a cidade com a Câmara Municipal. Não tem a função do vereador, que é criar leis a favor do povo, caçar leis que prejudicam o povo e fiscalizar a prefeitura. Não tem a função do pastor, que é pregar e ensinar a igreja dele. Tem a função do padre, que é pregar e ensinar a igreja dele. Então, o pregador itinerante, que faz o seu trabalho, normalmente e naturalmente ele é um teólogo também. Mesmo se ele não é um teólogo, ele é um ministro, um pregador. É a profissão dele também. E o cantor também, por sua vez, ou a cantora, eles também têm o produto deles, o material deles também, e são profissionais. E aí, digo mais, para se trabalhar nessa área como pregador, eu digo porque trabalhei mais de 10 anos, se o cara não cobrar direitinho, ele vai sair perdendo. Porque assim, o líder de igreja, ele tem 10% de cada pessoa que forem fiéis à denominação dele, dízimos e oferta. Eu discordo dessa parte aí. Eu já trabalhei assim, mas eu ajudei, o que eu peguei eu ajudei pessoas carentes. E na verdade eu vi que dízimo foi uma coisa determinada para judeus, e era da tribo de Levi, não era de Judá. Em Israel agora tem de Judá. Não tem nada a ver com pastores brasileiros. E aí,
o pregador, que é um pastor também, ele é itinerante, então por que ele não vai cobrar? Se todo culto tem oferta, vai para a tesouraria do pastor. Tem dízimos, vai para o pastor. Então, o cara se desloca, vai pagar passagem, vai pagar hospedagem, então ele teria de ter as passagens, a hospedagem e mais uma oferta. Mas sabe o que acontece? Nesse meio, quando não é 8, é 80. Nesse meio, eu já repeti aqui várias vezes, lendo Mateus capítulo 10, que Jesus enviou de 2 em 2, que é diferente dessa coisa aqui de ser pregador e cantor. Enviou de 2 em 2. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e vai por aí afora. Não leve espadas, não leve dinheiro nos seus alforjes. Na casa que chegarem, que receberem, vocês fiquem lá. E falou várias coisas para eles. O que vocês receberam de graça, dê de graça, Jesus disse. Então eu fui pegar esse modelo, mas não se aplica. Eu ralei e sofri muito, mais de 10 anos. Por quê? Porque eu dizia que eu não cobrava um cachê, não cobrava uma quantia. Só que toda a maioria dos outros cobravam. Então eu não podia competir com eles. Por quê? Por mais que eu pregasse uma mensagem boa, agradável e pentecostal, mas aquele que cobrava 1.000, cobrava 2, 3, 4, 5, até 20, ele recebia porque tinha um trato. A cantora ou o cantor que cobrava 1.000, cobrava 700, cobrava 3.000, recebia porque é um contrato. Só que eu era um freelancer. Como eu não cobrava, o que acontecia? Eu fazia um trabalho profissional, eu suava o paletó, eu pregava 1 hora, eu dava um estudo de 2 horas. Teve igrejas, como a igreja aqui em Quiterianópolis, no Ceará, fica para o lado de Novo Oriente. Eu preguei 3 dias. Cada dia eu dava um estudo pela manhã, um avivamento à tarde e uma pregação à noite. 3 dias. E na época, o pastor Expedito Cordeiro, um senhor já idoso do cabelo branco, isso foi no ano de 99, por aí, foi 98, 99. Ele tirou uma oferta ele disse assim, eu só vou tirar uma oferta uma vez na última noite. Olha, ele era esperto, maligno mesmo. E quando foi na última noite, ele tirou uma oferta, disse, deu R$ 82, ele falou. Botou no bolso, eu esperei que ele me entregasse, ele não entregou. No outro dia cedo, ele disse, o dinheiro ainda está aqui. 83, na verdade, era 83. Aí ele foi, contou o dinheiro, tirou 20 e disse, está aqui 20. O 20 era só para eu voltar para casa, a passagem, né? Ele disse, está aqui, eu vou pegar o restante, eu vou botar de gasolina no meu carro, estou indo para a cidade de Independência, porque tem lá o Circo do Evangelho, do Márcio Roberto, com a filha dele, Nayara Kalinka. Na maior careta de pau ele fez isso. Então, o trabalho que eu fiz para o pai. Mas como é que se vai fazer um serviço para o pai no meio do sistema? Eu procurei falar a verdade, eu procurei dizer que os que têm mais ajudam os que têm menos, e preguei contra o evangelho da prosperidade, que tinha os temas sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. Eu procurei dizer que esse tema, muitas vezes baseado nas escrituras, pegava muita coisa do Antigo Testamento e simplesmente levava as pessoas no final a dizer que quem plantar dinheiro, colhe dinheiro, e quem der mais para Deus recebe em troca, e fazendo tudo aquilo para, no final, fazer uma senhora oferta, tirar uma bolada e repartir com o líder da igreja, que esse era o modelo. Então eu pregava contra, mas ao mesmo tempo, cara, é preciso entender que no meu caso não deu para me manter. Direto cortava minha luz, cortava minha água, era ruim pagar o aluguel, era difícil, era quase impossível dessa forma, porque a maioria dos líderes do sistema que eu fazia parte, eles falhavam comigo. Pastor, eu paguei 5.000 para o pregador, eu paguei 1.500 para a cantora. Meu irmão, eu fiquei sem nada, eu não tenho nada para você. Por quê? Porque eu não tinha feito um contrato com ele. Eu não tenho nada para você, mas daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, você vem aqui, que eu tiro uma oferta para você. Então veja que eu tinha sido líder de igreja, eu tinha montado uma loja, tinha aberto uma empresa, trabalhei 2 anos com a locadora de vídeo, depois vendi para ser itinerante. Então eu tinha aberto a empresa e fechei e vendi para ser itinerante. Eu vendi a locadora, que era em Maracanaú, na região metropolitana, vendi para o meu irmão mais velho por R$ 7.000 na época, no ano de 90
97. Eu vendi para ele, o Toninho. Ele mora aqui em Lagoinha Xeré, onde eu resido também. Eu vendi para ser itinerante. Para ser itinerante. Tinha deixado de ser pastor de igreja. 8 anos eu fui o pastor mais novo aqui no Ceará, pela Assembleia de Deus Templo Central, que em São Paulo é Belenzinho e em Belém do Pará é a Igreja Mãe. Então eu era pastor, eu tinha feito teologia, o Estadec, Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, aqui no Ceará. Mas aí pelo fato de eu, mesmo me portando com a minha valise na mão, com a minha Bíblia e meu sermonário na mão, com fitas e CDs e DVDs de pregações, apostilhas, fazendo tudo certo, mas pelo fato de eu não cobrar uma quantia, então atrapalhou muito o meu trabalho. E eu nunca consegui cobrar e não dá, porque eu queria servir ao Criador. Então quem quer servir ao Criador se despede do sistema. Porque o sistema, ele só, a roda, o moinho do sistema é dinheiro. 99% dos problemas das igrejas é financeiro, não é o diabo. O diabo é a ausência do dinheiro lá no sistema. Por exemplo, os líderes dizem, Deus me chamou para fazer essa obra, eu vou fazer essa obra. Se todo mundo fechar a mão e não tiver dinheiro, eu garanto que ele fecha as portas, ele não vai pregar lá. Ele vai procurar um serviço, alguma coisa que dê pão para ele. Porque a vida é comprada no supermercado. Aí quando dão muito que sobra do pão, então ele começa a luxar, começa toda segunda-feira a procurar loja para comprar roupa de marca, e para a esposa e para os filhos, começa a luxar muito, só querer comer comida cara, e fazer um monte de extravagâncias e prodígios. Aí ele diz, Deus me abençoou. Mentira, não foi Deus não. Foi os irmãos que deram muito para você e usaram um bordão. Eu estou entregando para ele, eu dou meu dízimo, a minha oferta para o pastor. Se ele gastar mal, é ele Deus, mas eu fiz a minha parte. Mentira. A sua parte é ajudar o que tem fome, dar água a quem tem sede, ajudar o que está nu, dar uma roupa para o nu, visitar o preso, ser hospitaleiro. E é isso. É ajudar os carentes. Não é alguém simplesmente usar a palavra e ficar rico como eles ficam. Então, o que acontece? Como eu, mais de 10 anos, não cobrava uma quantia fixa, para não ser produto. Eu não aceitava ser um produto. Eu falava tudo aquilo que o pai me dava, mas não dava para me manter. Até porque o Criador não prometeu riquezas aqui na terra. Ele prometeu, foi aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele prometeu a vida eterna. Então, queridos, vamos lá, vamos recapitular. A primeira coisa, por quê? Que cantores e pregadores religiosos, eles são produtos do sistema religioso, em primeiro lugar é porque são artistas. E o artista precisa simplesmente, primeiro, divulgar a sua arte. E, em segundo lugar, precisa vender a sua arte. Ele precisa divulgar, fazer propaganda da sua arte, porque a propaganda é a alma do negócio. E se não for em forma de negócio, não tem como viver. Nesse mundo não vive. Não tem como você trabalhar numa empresa e ficar saindo para cantar. Porque quando você sair para cantar e passar um dia, você faltou na empresa, você vai ser despedido da empresa. E para você trabalhar só cantando e pregando, você vai ter de largar qualquer coisa para se dedicar àquilo. E precisa ser bom no que você faz. Você vai competir, é um mercado de competição. E você vai vender um produto. Você vai se vender. Essa é a realidade. Eu lembro, acho que foi em 2012, se não me falha a memória. Era naquele programa da Record de Talentos. Era show de talento. Talento, como era o nome lá? Eu sei que era show de talentos. Então, era o Marco Camargo, a Fafá de Belém algumas vezes. Era o Rick Bonadinho, que era o empresário. Era o Calainho, que era empresário também da música. E eu lembro que um certo cearense, se não me falha a memória, o cearense ele foi cantar a música. E o Marco Camargo disse, o que você é? Ele disse, eu sou vendedor. Aí o Marco disse, hoje você está na sacola de venda. Vamos ver se a gente te compra. Você hoje não está vendendo a sua mercadoria, você está na sacolinha se vendendo. Você hoje é o produto. Então é isso. O pregador, o cantor tem de ser um produto bom, agradável.
Porque tem duas pessoas para comprar, os líderes e o povão. Se não for bom para o povo, os líderes não compram. Se não for bom para o líder, ele não vai comprar, porque não vai querer que o povo queira uma coisa que não seja uma coisa boa para ele. Por exemplo, eu poderia pregar numa igreja, agradar todo mundo, mas se não agradar o líder, ele não me convida mais. Ele não está ali para fazer a vontade do povo, ele está ali para que o povo faça a vontade dele. É igual o presidente da República. O presidente da República, quem bancou a campanha dele foram banqueiros internacionais. Eles investiram na grande mídia para botar ele lá, para que ele, por exemplo, pegasse as estatais e entregasse para eles, por uma moeda 5 vezes mais barata do que a nossa, comprando a preço de banana as nossas coisas. Então, as reuniões, os lugares que o presidente vai, agradando aqueles que bancaram a campanha dele. Se os brasileiros não fizeram nada para o Lula, então ele não vai trabalhar para os brasileiros. Ele vai administrar no Brasil, que é para o Brasil, que não é, mas ele vai trabalhar para aquele que bancou a campanha dele. Os pregadores e os cantores bem-sucedidos no meio gospel, eu não vou falar no meio católico, porque eu falo do meio que eu estive quase 30 anos. Eles vão simplesmente fazer o que os pastores pedem para fazer. Eu lembro que em muitas igrejas que eu preguei em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e principalmente aqui no Ceará, muitos líderes disseram: irmão, queria falar contigo, essa igreja está atravessando aqui um problema. Eles, irmão, tiveram problemas com adultério, com alguma coisa, e estão muito frios. Eu queria que no final você fizesse uma oração para que eles ficassem avivados. Aí às vezes eles diziam: olha, eu queria que você orasse para Jesus batizar, porque faz anos que aqui ninguém é batizado. E algumas vezes eles diziam, na maioria das vezes: irmão, eu queria que você desse uma pincelada aqui sobre dízimo, sobre oferta. Porque tem muita gente que não está contribuindo, estão parados, e aí eu já esgotei já a minha lábia, o meu argumento, e aí eles não acreditam muito. Eu quero que você fale. Então, era muito difícil eu tocar nesses assuntos, só se o pai me desse direção, porque eu não estava cobrando nada. Eu nem tinha certeza se recebia nada, eu não trabalhava pelo que eu ia receber. Eu entregava o que o pai me dava. E muitas vezes a mensagem era contra o próprio pastor. Então ali eu já sabia que eu não iria mais receber convites. Não ia receber. Eu lembro que eu estava em uma cidade próxima de Picos, lá em Piauí. Eu até já mencionei em um vídeo aqui. Eu estava em uma igreja pequena pregando ali. Um povo muito bom, muito agradável. Começando pelo líder e pela esposa dele. E aí, o pastor de Marcolândia, que eu estive com ele na cidade de Marcolândia, ele disse: eu vou te enviar para uma cidade pequena e de lá você vai para Picos, que é uma cidade enorme. E lá em Marcolândia, onde eu estava, eu encontrei Nestor Mesquita, o pastor presidente da Assembleia de Deus, lá do Piauí, presidente da convenção. Nestor Mesquita é um cearense e eu o encontrei em Marcolândia, na igreja do pastor Eleutério. E ele, inclusive, me deu 2 livros de presente e dedicou para mim, pastor Frank Lima, pastor Nestor Mesquita, um cearense. E de Marcolândia eu fui para uma cidade pequena, eu não lembro se era... Eu não lembro bem o nome da cidade. Eu sei que naquela cidade pequena, depois de 3 dias, eu perguntei ao líder e disse: pastor, o senhor vai fazer uma agenda para eu ir para Picos? Porque o pastor Eleutério, lá de Marcolândia, disse que daqui... Era parecido com Paquetá, o nome da cidade, mas era algo parecido assim. Ele disse: não, meu irmão, eu sou pastor de igreja pequena, eu não tenho acesso a esses homens grandes, não. A igreja de Picos é a igreja, monetariamente, a segunda maior do Piauí. É uma igreja de elite muito grande. Aí eu perguntei: pastor, você pode me dar o telefone do pastor presidente lá de Picos? Ele disse: posso. Eu anotei e eu liguei para ele: pastor, aqui é o pastor Frank Lima. Eu sou pastor itinerante. Eu, 8 anos, fui o pastor mais novo da Assembleia de Deus do Ceará. Eu estou residindo em São Paulo. Preguei na vigília do Ezequiel Pires, noutras vigílias grandes aqui. Preguei em Camboriú em 2011. E retornei 3 vezes lá. Já preguei em grandes eventos. Ele disse: ô, meu irmão, eu vou te buscar aí, ou então daqui a 5 minutos vai passar uma condução para cá. Você venha, que você vai para a rádio dar uma entrevista. E quando for de tarde, você vai na igreja do pastor Neto, que é um vice-presidente aqui, pastor Neto. Você vai dar um estudo bíblico à tarde. E à noite você prega na sede. Beleza. E assim foi.
Ocorreu tudo bem. Só que quando eu estava na casa de uns irmãos, antes do culto à noite, eles disseram: olha, aqui nessa igreja tem dois irmãos gêmeos que eles sempre vêm pregar aqui. E eles são recebidos de braços abertos. Eles pregam sobre prosperidade e todo mundo gosta. Eu falei: pois eu vou falar o oposto disso. Eu vou falar sobre a salvação, sobre a fé, sobre a vinda de Jesus. Eu não vou falar sobre prosperidade, não. Eu já acho que a salvação já é mais do que prosperidade, já é tudo, né? A salvação, a vida eterna. Então, o que vier é bênção, mas eu vou pregar a palavra. E à noite, eu estive lá e preguei. Eu até preguei dizendo que fiz até muita brincadeira, muita mímica, muita ilustração com os pregadores que diziam: da forma que você chegou, você não vai sair daqui. Até porque a pessoa veio de frente para cá e vai sair de frente para lá, né? E aqueles que diziam: hoje ninguém mais vai te olhar de cima para baixo, é de baixo para cima. Hoje eu vou te pegar pela mão e vou te levar nas asas, não sei de que e tal. E eu fazendo muita ilustração. E eu desci o cajado mesmo. Eu tenho gravado essa pregação e vou postar ainda aqui no canal. Cara, eu já estava hospedado em um prédio lá que é da igreja. Hospedado lá. Me abandonaram depois da pregação. Depois da pregação eu não recebi oferta, ninguém mais falou comigo, os líderes. A igreja gostou. A igreja gostou, mas não tinha mais nada para mim. Não tinha. Então, é isso aí, né? A pessoa que é o produto, ele tem de agradar o pastor e agradar o povo. Eu agradei o povo, mas não agradei o pastor. Então não dava mais para eu pregar. Nunca mais recebi convite para pregar em Picos, não receberia. Porque tem de agradar o líder e agradar ao povo. Tem de chegar lá e se fazer servo do líder, chamar ele de meu pastor. Eu não faço isso, eu não fiz. É por isso que eu estou aqui no YouTube, né? Então, em primeiro lugar, são artistas que precisam divulgar o seu trabalho. Em segundo lugar, precisam vender a sua arte. E em segundo lugar, são profissionais na área do marketing. Eu estudei marketing. E o marketing diz que a primeira coisa que vendemos é a nossa imagem. Então, não adianta um servo do Criador como João Batista se apresentar numa igreja. Na igreja, o pastor tem de ter um terno de estilista se quiser vender a imagem. Um lencinho bonitinho no bolso, anel de formatura, um lenço bonito, grandinho, uma bíblia grande de estudo na mão, uma valise na mão, um corte de cabelo, até a sobrancelha, né? Não pode ser assim, de gente bárbara, de gente neandertal igual eu, não. Tem de deixar fininha. Um tipo de mulher, sabe? Bem refinadinho, um tipo Conde Drácula, né? Sapato bonito, parecido com o do Michael Jackson. E aí ele chega lá e tem toda uma performance, sabe? Eu nunca... Não deu certo. Eu até usei anel de formatura, eu usei terna, gravata, mas não foi tanto, né? Mas você tem de vender a sua imagem e o seu produto para o líder, repito, e para o povo. É a primeira coisa que tem de fazer. Você tem de ser agradável, convincente, para que as pessoas queiram você de volta. E aí, sabendo como as pessoas são, tem alguns que adotam o estilo pentecostal, mas a maioria é um estilo de prosperidade. Eu estava na igreja do pastor Marco Tadeu, no Rio de Janeiro, e um dia da semana o Abílio Santana ia lá e pregava. Eu estava agendado para pregar em uma grande igreja. E no domingo à noite, isso foi por volta de 2010, se não me falha a memória. Quando foi no domingo à noite, chegou um pregador e sentou do meu lado e disse que ia pregar. Eu falei: não entendi. Ele disse: o pastor fez a agenda. Eu abri minha agenda e mostrei para ele. Está aqui, ó, assinado por ele, está aqui. Sou, rapaz. Aí ele conversou com o pastor e o pastor chegou para mim e falou: tudo bem, você prega no outro domingo. Aí aquele pregador me abraçou e disse: ó, eu vou te dar 8 DVDs que eu tenho aqui de presente. Amanhã quero tomar café contigo. No outro dia, eu até mencionei aqui em um vídeo. Ele sentou comigo e disse: o que tu prega? Eu falei para ele: escatologia. Ele disse: meu irmão, eu admiro você fazer isso, mas você não vive direito. Eu falei: é verdade. Ele disse: é muito duro. O povo gosta, mas os líderes, a maioria, não vão patrocinar o seu trabalho. Eu prego prosperidade, eu não vou negar. Eu prego prosperidade. E eu cobro 1.500. É 700 para eu me deslocar de casa e 700 na hora de eu sair. Eu não saio sem o outro 700. E me aconselhou bastante. Eu falei para ele que ele estava certo naquele aspecto, mas não dava para mim, entendeu?
Então é assim, ele disse, pois se você não prega assim prosperidade, que é uma área boa, que o povo gosta, o povo tem esperança que vão crescer financeiramente. E os líderes gostam também, porque no afã de receber, eles investem primeiro. É a mesma coisa dos empresários. Eles dizem que quer ganhar dinheiro a partir do nada, tendo um celular. Muitos, e antigamente muitos, quer entrar numa pirâmide, numa rede de investidores, começa com R$ 60, tu vai começar com R$ 200, tu vai investir um pouquinho. Então, quem cria essas ideias e recebe um pouquinho de muitos, fica milionário logo de início da empresa. Né? A Herbalife, que eu trabalhei, abri e fechei a supervisão, a minha esposa e eu, e ainda tenho dívidas por causa da Herbalife, de falta de informações. Ela dizia, você tem dívida? Aumente um pouquinho. R$ 60 tu faz a inscrição. É para tu trabalhar, que é para pagar tuas dívidas. Então, o que acontece? O pregador, ele vai lá e ele prega. E ele prega uma mensagem de prosperidade. Mas o início da prosperidade é que alguém retira o que tem para dar para eles. Agora, se vai prosperar ou não, danem-se. O que eles querem é juntar aquela oferta e ele vai embora. Reparte com o líder e estamos conversados. Então é um produto e tem de ser. Eu lembro que eu vi em 2011 um cartaz que tinha, se não me falho a memória, era Cassiane e Elaine de Jesus. Elaine de Jesus de Boston, filha de Oriel de Jesus, que faz parte dos Gideões Missionários. E a Cassiane, que é deputada, não sei se ainda é deputada, né? Então, se não me falha a memória, o cartaz dizia que elas cantariam, era 106 mil para irem cantar. Aí, eu lembro, se eu não estiver confundindo uma delas com a Aline Barros, se eu não estiver confundindo, mas acho que era Elaine de Jesus e Cassiane. E se não for, era Cassiane e Aline Barros, alguma coisa do tipo. Eu sei que era. Eu sei que tinha lá em 2011. Alguém vai me lembrar aí. Aí eu dizia, poxa, mas cantoras como Cassiane, como Elaine de Jesus, como Aline Barros, elas eram sempre tão fervorosas e cantavam sempre para o Senhor, mas não tem como cantar só para o Senhor. Se for para cantar para o Senhor, cante em casa. Mas aí elas são profissionais, se elas vão se deslocar para cantar, para dar um show, e as outras cantoras? E os outros cantores não cobram um mundo de dinheiro? Por que eles não podem cobrar? Então, é um produto que é vendido. Essa é a realidade. Não, eu sou servo de Deus, eu só canto para Deus. Não. Se for para cantar para Deus, não precisa cobrar nada. Você canta para os homens, porque quem paga são os homens. O Lula trabalha para quem paga a campanha dele, que são banqueiros. Né? Se o Brasil não paga, ele não vai fazer o que o Brasil quer. Vai fazer o que os banqueiros querem. É assim a política, é assim a indústria, é assim o produto evangélico, produto gospel, pregadores e cantores. Deixa eu abreviar. Os pregadores e cantores, eles tendem a agradar os líderes e ao povo, como eu já falei. E eu vou dar aqui um rápido exemplo aqui, que eu já dei em outros vídeos. Eu preguei numa igreja do pastor Carlos Lages, em uma das igrejas dos pastores dele, lá em Santos, São Paulo. E quando eu terminei, alguns jovens disseram assim, foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus purinho. Eu falei para eles, não, não foi. Fui eu que vim, não foi Deus que me trouxe. Aí eles ficaram assim estupefatos, até pensando, quem sabe, né? Que cara arrogante. Aí eu falei, olha, eu estive em uma reunião de obreiros com o pastor Carlos Lage, que é o presidente da sua igreja. Me apresentei para ele, dei um DVD de pregação para o pastor ouvir minha pregação. Ele se agradou, ele gostou de mim. Eu falei que preguei em grandes eventos do Brasil, que eu sou pastor, mostrei minha carta e minha credencial. E em uma reunião de obreiros, ele me apresentou aos pastores, inclusive ao seu, e disse que podiam me convidar. Então eu vim aqui e preguei, e você gostou, e você disse que Deus me trouxe. Eu entendo o que você está dizendo. Só que eu quero lhe lembrar que se eu fizesse igual João Batista, e surgisse do nada, do deserto, chegasse aqui num dia de culto e dissesse, tem uma mensagem de Deus aqui. Um diácono corria, pegava no meu ombro, irmão, sente aqui no banco. Não grite alto não que vai atrapalhar o culto. O irmão é de onde? Me deu o teu nome para apresentar na hora do culto. Não, eu vim entregar a mensagem de Deus. Não, calma aí, irmão, peraí. Chamava mais um, né, para reforçar, para se o cara ficar doido e segurarem, né? E em alguns lugares desce o sarrafo também, né? Irmão, você é crente, a paz do Senhor, né? Você tem carta, irmão? Não, eu não trouxe carta não, eu sou servo de Deus, vim entregar aqui que Deus me mandou. Não, aqui não tem esse negócio de Deus me mandou.
É preciso entregar a carta que está visitando, se o irmão é membro, irmão auxiliar, irmão é diácono, é presbítero, irmão é pregador, é cantor, o que o irmão é? Se o cara for pastor, se o cara pregar, se for aceito pelo líder, que tem todo um requisito, uma série de requisitos para que o cara venha e pregue. Então a gente pensa que é Deus que faz, é Deus. Não, 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 é coisa de homem que faz, é arte. Agora como eu não cobrava para pregar, eu apresentava tudo que era profissional para os líderes, mas na hora de pregar eu pedi ao pai que me desse a mensagem, eu já não cobrava nada, não sabia se recebia nada, não importava, então eu entregava a verdade. Quantas vezes eu falei em igrejas que muitos líderes estavam preocupados só com receber o dízimo, e quantos irmãos estavam desempregados, sofrendo, precisando de ajuda, era preciso pedir os que tinham mais para ajudar os que tinham menos, e não faziam isso, e blá, 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 e eu fazia tudo isso porque não era produto. Mas quem não é produto nesse meio, não tem como ir avante. Eu mesmo, depois de 10 anos, eu parei. Eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro, eu não tinha como manter a família, como pagar luz, pagar água, não tinha como. Então eu fui trabalhar com as minhas mãos. Em 2014 eu passei a desenhar, a fazer desenhos. E eu parei de desenhar já há um ano mais ou menos, me arrastando devagarinho porque eu adoeci. Glicemia alterou meu sangue. E aí eu fiquei lutando, quase morri. Primeiro fiquei bem gordinho, depois fiquei magrinho, tentando controlar a glicemia, tentando evitar açúcar no sangue, porque fiquei sentado desenhando. Por quê? E muitos dizendo, cadê, irmão? É pra você estar pregando, irmão, fazendo a obra de Deus. Eu digo, mas como? Como? Eu estou com dívidas para pagar. E aí? Ninguém quer pagar as dívidas da gente. E se não tiver um compromisso, se não vender a coisa, a pregação e a música, e se essa música não for um produto que agrade ao líder e ao povo, ninguém quer. E se não vender, fica sem nada. E não vai fazer a obra de Deus. É simples assim. Lembra da história de Lázaro? Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém dava nada. E até os cães lambiam as chagas e aconteceu que ele morreu. Pronto, acabou, foi só isso. E foi para o céu de Abraão, foi para o céu. Mas ele morreu porque ninguém dava nada. No meu caso, eu sobrevivi com a esposa e 2 filhos. Tive de ser muito artista para não vender o produto propriamente dito, porque os irmãos não cooperavam. E a prova, ó, eu sendo pastor e sendo pregador profissional, pregando uma mensagem. Depois eu vou postar umas mensagens, que 2 que eu postei, o áudio está muito ruim. Eu vou postar umas mensagens com áudio bom, de eventos que eu preguei, mas tem uma. Todas que eu postei tá com áudio ruim. Até a pregação, a primeira palavra lá de Camboriú, que está no canal, é baixinho, né? Um trailer do arrebatamento. Mas aí, porque eu não cobrava cachê, tive dificuldade, a maioria não me dava nada. E aí? Só porque é inteligente já está com a vida paga, já está com a vida feita, já está com a vida ganha? Não está. A maioria dos líderes não usam de consciência, eles negociam tudo. Se você não negocia, não tem compromisso. E diz assim, eu não dou nada não. Mas ele vai em outra igreja e dão. É assim que eles fazem. Mau caráter, mau caratismo. Pois bem, aí um rápido exemplo. Eu falei sobre o caso do Carlos Lages, que eu fui para lá porque me apresentei. Não foi Deus que me levou simplesmente, né? Porque Deus pode levar, inspirar você para ir. Mas não é porque você vai ter inspiração que alguém vai confiar em você. Não, meu irmão. Quem é você? Me diga onde é que tu congrega, quem é o teu pastor, me dá a tua carta, e a carta tem teu número de telefone, e se tiver desconfiança, liga para o pastor e pergunta sobre você. Não tem esse negócio que é porque é Deus que está mandando. Não, não, não. É uma organização humana, é uma metodologia sistêmica, cada um tem ordem. Aqui tem uma congregação vizinha aqui de casa da Assembleia de Deus. O líder, o presbítero, o diácono daqui, eu não sei quem é, que mudou, era um primo meu traidor que estava aqui, sem vergonha. Aí saiu outro, ele só obedece ao Francisco Enos, o pastor da sede aqui de Lagoinha. E o pastor Francisco Enos só vai obedecer a CONADEC, a convenção aqui do estado do Ceará da Assembleia de Deus. E a CONADEC, essa convenção só vai obedecer à diretoria. Primeiro presidente, segundo, terceiro, primeiro tesoureiro, primeiro secretário, eles aqui. E essa diretoria só vai obedecer à CGADB. E a CGADB vai obedecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. E o pastor José Wellington Bezerra da Costa vai obedecer a Deus? Não. A obediência dele, do presidente da República, é a banqueiros internacionais, é a dinheiro. Tudo se vende. Todos os líderes trabalham por dinheiro. Mas os nossos deputados da bancada evangélica, sejam qualquer um, seja Marco Feliciano, seja qualquer um, eles trabalham para a gente. Não, 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 não. Eles podem transmitir ideias, podem falar a palavra, né? Como eles
Na igreja eles vendem a sua palavra também, material invisível, né? Se é verdade ou não, mas é a palavra. Então, na política também pode ter ideias, procurar leis, alguma coisa para favorecer, mas na verdade eles vão trabalhar para os líderes. Quem manda na Câmara Federal, no Senado, os presidentes são banqueiros. Os banqueiros, a elite da magia negra e das sociedades secretas ou discretas. E a cúpula dos que são maiores fazem até sacrifícios humanos. Então eu não vou nem entrar nesse mérito, sabe? Senão o YouTube vai atrapalhar essa transmissão aqui. Ok. Então, meus queridos, lembrando aqui, lá em Guarujá, São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Pastor Wagner, o senhor Altão. Eu fui com um colega pregar lá e preguei. E o culto foi cheio de alegria, muita euforia dos irmãos, muita língua estranha, muita dança. E ele estava com a cara ruim quando terminou o culto. Falou para o meu colega, ele estava com a igreja na mão, o pastor Frank Lima, estava com a igreja na mão, ao invés de tirar uma grande oferta e repartir com a gente. Era metade para vocês, metade para mim. Ele não tirou. Eu não quero mais ele aqui. Ou seja, eu levei o produto era bom, a igreja gostou, porque era do pai, mas o líder não gostou, então não deu certo. Né? Porque tem de ser um produto que agrade o líder, o atacadista e o varejo. Tem de, entendeu? Tem de agradar o que compra em estoque grande e os que compram a miúdo, né? Pois bem, o pastor Ferreira, lá da Água Fria, um bairro de Cubatão, São Paulo, falou para mim, você prega a verdade, é muito bom. Só que essa tua palavra, ela não favorece muito os pastores. Você prega a verdade, é tudo verdade, eu confesso que é verdade. Mas você não acha que fazendo assim você vai ter dificuldade de ser convidado? Claro que sim, né? Aí eu até falei, eu levanto as mãos, agradeço a Deus que o Senhor está dizendo que eu falo a verdade. Mas está dizendo que terei dificuldade de ser convidado. Mas eu prefiro ser fiel. Aí eu pergunto a vocês do canal Abrindo a Mente. Por eu ser fiel e pregar a verdade, eu fiquei bem conhecidão, que nem o Marco Feliciano? Claro que não! Eu fiquei bem conhecido como Abílio Santana, como Napoleão Falcão, como Gesiel Gomes, como Yosef Akiva, como... Não, é claro que não, porque o que faz as pessoas conhecidas é a mídia. E para ser a mídia você tem de ser o produto, agradar o povo e agradar os líderes, tem de comer na mão de Satanás. Essa é a realidade. É por isso que eu estou com um canal no YouTube, porque se for para fazer isso, eu consigo. Se for para eu correr na corrida para ser um presidente da República, existe um caminho. Eu posso me ligar a alguma associação. Depois disso, eu posso me candidatar a vereador. É só andar de porta em porta, conhecer as pessoas. Eu conheço esse povo. Depois disso, eu me candidato a líder da Câmara. Os colegas vão votar em mim. Depois disso, eu posso me candidatar. Estou falando passo a passo. Mas se fizer um trabalho público conhecido, até o Tiririca, que era só palhaço, se candidatou a deputado e ganhou. Marco Feliciano era pastor e ganhou. Lauriette era cantora e ganhou. Cassiane era cantora e ganhou para ser deputado. Né? E vai por aí afora, é só ser conhecido, acaba ganhando, se tornando a pessoa pública. Então, pode ser um prefeito, pode ser um deputado estadual, se candidatar a deputado federal, se candidatar a presidente, tudo existe um caminho. O problema é que o sistema, seja político, seja religioso, transforma pessoas em produto. Deixa eu abreviar para concluir agora. Então, como eu não me propus a pregar prosperidade, agradar as pessoas, então eu decidi falar aqui no YouTube porque as mensagens que fazem muito sucesso é aquelas que... Tipo assim, meu irmão, você é filho do leão da tribo de Judá, ou seja, você é o rei da selva. Aqui nessa terra Deus te pôs para ser cabeça e não cauda. Deus não vai aceitar, e primeiro que não deve aceitar é você ser olhado de cima para baixo. Tem de olhar você de baixo para cima. Quem passar de você, o que passar é podre. Você é campeão. Você é mais do que vencedor. Aonde você vai, você conquista, porque Deus está contigo. Quem se levantar contra ti será atropelado. Quem tocar em ti, toca no menino, na menina do olho de Deus. Deus te levanta nessa terra. Todo mundo quer ouvir isso. Se você falar isso, você faz sucesso.
Mas se você pregar e disser, olha, as promessas de Deus é depois da sua morte. Ele disse, aquele que vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus. Aquele que vencer, escreverei nele um novo nome, e o nome da nova cidade de Jerusalém, e o meu nome também nele. Quem vencer sentará no trono comigo, assim como eu venci, senti no trono com meu pai. Quem vencer comerá do fruto da árvore da... Não, 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 não. Pregação, isso aí os meus irmãos choram, fala a língua, fica contrito, fica alegre, mas não dá nada para você. Mas se você animar eles, emocionar eles, eles dão tudo para você e para o líder, então você sai de mão cheia. Aí é o produto, não deu para mim, né? Não deu e não dá para mim, né? Porque eu levo a sério as coisas do Pai Celestial. Para concluir, Eliezer Cândido é um cantor. Eu não sei se ele ainda canta, se ele está muito velhinho, não sei como está. Eu sei que há 20 anos atrás ele já tinha um cabelinho branco. E o Eliezer Cândido é um cantor sacro da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui, no Ceará, que eu fiz parte durante mais de 20 anos. E ele foi convidado a cantar no Rio Grande do Norte. E aí o pastor disse, meu irmão, não traga fita de música para cá, não. Vem aqui para louvar Jesus. Aí ele disse, irmão, falou no telefone, irmão, eu vou levar as fitas sim. Porque se for para louvar Jesus, você acha que eu preciso viajar e ir lá para o Rio Grande do Norte? Não, eu louvo aqui em casa. Eu louvo aqui, eu não preciso. Mas se eu vou lá é para fazer o meu trabalho. As fitas é o meu trabalho. Sim, é um trabalho. É um trabalho sim. E é um produto, e é algo. E tem mais. Quem sabe a esse pastor ele desagradou e não convidou mais ele? Porque assim, tem de agradar o pastor, tem de agradar a igreja. E se for para louvar Jesus, louvo em casa mesmo. A Vitória Souza é uma pregadora jovem conhecida no Brasil. Acho que ela tem rede social, acho que o Instagram com mais de 1 milhão, alguma coisa do tipo. E uma das igrejas viralizou aí na internet. O pastor disse para ela, você tem de falar o que eu quero, na hora que eu quero, porque você é produto. E ela foi lá e disse, olha, é o seguinte, eu sou serva de Deus, eu não sou produto, por isso eu não vou pregar, eu não vou orar, eu não vou... E foi embora. Ela não quis aceitar. Mas ele falou aquilo que é, ou seja, ela cobrou 3 mil, cobrou 3 mil. E aí ele pagou os 3 mil. Então ele disse, já que eu paguei você, você agora vai me servir. É assim que acontece com os presidentes das nações. Os banqueiros internacionais bancam ambas as campanhas para se pensar que tem uma situação e oposição, direita e esquerda, mas bota os marqueteiros em cima daqueles que é escolhido por eles, que se adequa mais à nova ordem mundial, investe naquela pessoa e aquela pessoa ganha e vai trabalhar para eles, porque foram eles que pagaram a campanha dele. Sempre é assim. É dessa forma que funciona a coisa, né? Pois bem. Então, meus queridos, é isso aí. Eu quero lembrar você que às 20 horas nós vamos ter uma live, vamos falar sobre riquezas na terra e a fé do crente. Convido você a fazer parte da live. Você que ficou até aqui, eu convido você a dar um like se ainda não deu, compartilhar com seus amigos essa palavra. E antes de finalizar, eu quero que você veja um trechinho, um corte de um podcast, um pastor falando sobre esse assunto, sobre a questão do produto. Dá uma olhadinha lá. É isso aí. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Veja esse vídeo. Falando inicialmente, como nós iniciamos aqui esse podcast, sobre o troféu Gerando Salvação. Quando se propõe a dar troféu para cantor, pregador, pastor, influencer, enfim, para alguém que se destaca no meio gospel, está fazendo dessas pessoas um tipo de produto gospel? Ô, Fábio, todos nós que somos itinerantes somos produtos, irmão. Você acha que o pregador, o pastor itinerante é um produto? Lógico que é. O cantor itinerante? Lógico que é. Você é Por pago quê? para isso. É por sua causa que as pessoas dão à igreja. Quanto mais famoso, mais gente tem para te ouvir. Ah, mas é pecado, né? Não. Nem Jesus acha pecado as pessoas irem lá para ver um famoso. É só ler capítulo 12 do Evangelho de João, escrito por João. Diz que as pessoas iam até Betânia para ver Lázaro, mas ouvir Jesus. Não é sobre quem você vai ver, é sobre o que você vai ouvir. As pessoas iam lá ver Lázaro, mas eles iam ouvir Jesus. Então, cara, isso é um produto. Quando um pastor quer encher a igreja dele, o que ele faz? Ele está precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro, vamos fazer. Ah, eu tô profeta lá.
Ai, o profeta, ele vem aqui, faz 3 dias de campanha, passa o envelope. Ah, é? Tu traz ele, vão rachar oferta. Você sabe disso, irmão? Mas isso numa igreja séria faz isso? Faz. Igreja séria, eu acho que não, Faz, pastor. racha oferta. Aí tal. Ou o povo tá meio assim, meio tal. Vamos trazer um pregador famoso. Aí traz. É produto. Isso é produto, irmão. O que atrai as pessoas hoje? É produto. Era para ser assim? Não. Mas é produto. Entendeu? E são os produtos descartáveis. Quando eles acharem que você não serve mais, eles dispensam você. Porque nós não somos pastores de igreja. Pastores presidentes de grandes congregações. O cara adultera aqui, tira o cara daqui, coloca o cara aqui. Adultera pra você ver. Cai pra você ver. Você tá morto, irmão. Eles têm um grupo de WhatsApp. Às vezes não precisa nem adulterar, né? É Não. só fazer algo que... Faz algo que o sistema desaprove. Traz o Zion aqui no podcast. Traz alguém que eles não gostam. Traz alguém que coloca o dedo na ferida. É, o irmão feriu a ética. Podemos nós receber o irmão. É assim que funciona.